Será que teremos uma debandada do Internacional para o ano de 2025? Bom, após a reprovação do projeto de debêntures, o presidente Alessandro Barcelos falou sobre uma solução amarga para tentar equilibrar as contas, ou seja, vender jogadores. E nesse momento, nada mais nada menos que 4 atacantes do Internacional ou negociam com outros clubes, negociam as suas saídas, ou já têm sondagens, já contam com o interesse de outros grandes clubes. Eu também quero falar contigo em relação a Bernabé, essa novela que parece que não tem fim. Isso porque um gigante brasileiro, em uma condição financeira muito melhor que o Internacional, fez uma procura pelo jogador recentemente. E também, em meio a tudo isso, como fica Roger Machado? O Roger que acabou o ano em alta, acabou o ano como um dos melhores técnicos do futebol brasileiro. Como é que ele fica caso realmente saiam tantos jogadores do Internacional, haja esse desmanche no elenco colorado para a próxima temporada? A gente tem que conversar sobre tudo isso a partir de agora. Bom, é inegável, acredito que ninguém discorda, que o Bernabé foi uma das principais surpresas desse ano de 2024 para o torcedor do Internacional. Saiu de um jogador escanteado pelo técnico Eduardo Cudê a uma das principais peças do time de Roger Machado. Não à toa acabou sendo eleito o melhor lateral esquerdo de todo o Campeonato Brasileiro. Só que hoje há esta novela, afinal seu contrato com o Inter por empréstimo acaba no final desse ano, e o Inter até o momento não conseguiu garantir a permanência do jogador para a temporada 2025. O Celtic pede valores altos, o Inter tenta diminuir e inclusive, como informei por aqui na semana passada, cogita a possibilidade de um novo empréstimo. Pagar um valor menor do que pagaria por uma compra ao Celtic e garantir o jogador ao menos por mais uma temporada, garantir o Bernabé pelo menos para a Copa Libertadores da América 2025. Só que, obviamente, diante dessa indefinição, outros clubes começam a ficar de olho. E conforme a imprensa paulista, o Palmeiras fez uma sondagem recente pelo lateral do Internacional. A equipe comandada por Abel Ferreira sabe da situação ainda indefinida do jogador no Internacional e fez essa primeira procura para saber o que o jogador pretende para o seu futuro, se realmente vai ficar no Inter, se não vai. Enfim, faz essa primeira sondagem de olho nessa indefinição entre o Internacional e o Bernabé para o ano de 2025. E isso só aumenta a pressão no Inter. Afinal, o contrato de empréstimo vai até o final desse ano. Então, se o Inter não conseguir amarrar essa situação, garantir a permanência do Bernabé até o final deste contrato de empréstimo, muito provavelmente vai perder o jogador. Porque o jogador vai voltar para o Celtic e, convenhamos, financeiramente, hoje, infelizmente, o Inter não tem como disputar, por exemplo, com o Palmeiras, que é um dos clubes mais ricos do futebol brasileiro. E falando em possíveis saídas, nesse momento, 4 atacantes do Internacional ou negociam ou despertam interesse de outros grandes clubes. O primeiro deles, o Wesley, que está muito bem encaminhado com o Krasnodar da Rússia. Eu já falei por aqui que, pelo valor que o Internacional pode receber pelo Wesley, é uma enorme burrada, uma enorme cagada perder um dos seus principais jogadores para receber uma mixaria. Afinal, o Inter só tem 50% do jogador. Outro atleta é o Lucas Alário, que não vinha sendo aproveitado, vai ter a sua saída facilitada e o destino deve ser o Nacional do Uruguai, a uma negociação bem avançada com a equipe uruguaia. E recentemente nós tivemos informações sobre Ener Valencia e Borré. Começando por Valência, o Colo-Colo do Chile tem interesse no atacante do Internacional. O Colo-Colo que recentemente vendeu o Palácios. Aquele mesmo, que se valorizou, jogou bem por lá e foi vendido ao Boca Juniors. E agora, com dinheiro na mão, procuram outro jogador de nome para a Copa Libertadores 2025. E o Ener Valencia interessa a equipe chilena. Pelo lado do Internacional, há confiança de que o Ener Valencia na próxima temporada vai recuperar a sua melhor forma desportiva. Afinal, passou por um ano de muitos altos e baixos. Mais baixos do que altos. E o presidente Alessandro Barcelos também falou que pretende contar com o jogador para a próxima temporada. Só que agora teve esta reprovação do projeto das debêntures e o Inter vai ter que vender atletas.
e atletas importantes. Então é bom ficar ligado nessa situação do Ener Valencia, até porque pesa o fato de que hoje ele é reserva do Internacional, e um reserva que ganha muito bem, que tem um dos maiores salários do Inter. E a outra situação é de Rafael Borré. Conforme a imprensa argentina, o River Plate quer contar com o jogador para a temporada 2025. E essa não é a primeira demonstração de interesse por parte do River no jogador do Internacional. Em setembro desse ano já houve esta especulação. O Borré já jogou sob o comando de Marcelo Gallardo, inclusive foi campeão da Libertadores sob o comando do Marcelo Gallardo. Ainda conforme informações que vêm da Argentina, o River Plate estaria disposto a pagar até 12 milhões de dólares pelo jogador do Internacional. Ou seja, na cotação atual, quase 75 milhões de reais. Nos bastidores, o Inter afirma que não recebeu nenhum contato e nenhuma proposta pelo atacante e que espera contar com Borré para a próxima temporada. Mas convenhamos, se realmente se confirmar este valor de 12 milhões de dólares, tem que vender o Borré. Não tem como segurar. E eu gosto muito do jogador. Acho um jogador importantíssimo, que eleva o patamar do Internacional. Mas se realmente chegar uma proposta neste valor tão alto, não vai ter escapatória para o Inter, a não ser, infelizmente, ter que vender o jogador. E não tem como a gente falar de todas essas possíveis saídas e as declarações recentes por parte do presidente Alessandro Barcelos de que vai ter que aplicar uma solução amarga, ou seja, vender jogadores importantes para conseguir, na medida do possível, equilibrar as contas de 2024, sem pensar no Roger. O Roger elevou o Inter de patamar. O Roger levou o Inter a 16 jogos de invencibilidade. O Roger levou o Inter a brigar na parte de cima do Campeonato Brasileiro, um time que estava morto animicamente. Enfim, o Roger fez este time do Internacional jogar futebol. Só que diante de todas essas informações de possíveis saídas e com os nomes que foram buscados pelo Inter no mercado até o momento, que são apostas, o Inter até o momento não procurou realmente nenhum jogador consolidado, a gente tem que falar que o Roger não é milagreiro. Não importa quão bom treinador ele seja, se realmente ocorrer este desmanche de o Inter perder 3, 4, 5 jogadores importantes, jogadores titulares, jogadores de renome e não ter dinheiro para conseguir repor a altura, nem o Guardiola vai fazer esse time jogar. O Roger é ótimo treinador, mas o Roger não é milagreiro e não pode pagar a conta de um possível desmanche e da chegada de reforços inferiores. Então a gente tem que ficar muito atento ao que vai acontecer no mercado do Internacional até o início da próxima temporada. Para daqui a pouco, caso os resultados não venham, a gente não descontar na pessoa errada. Repito, Roger é muito bom treinador, mas não é capaz de fazer milagre. E agora, antes da gente encerrar, eu quero a tua opinião por aqui em relação a estes 4 atacantes do Internacional. Qual tu faria força para manter, caso chegue realmente propostas oficiais por todos? Comenta por aqui pra gente trocar aquela ideia. E como é que tu tá vendo toda essa situação financeira do Inter pro ano de 2025? É muito importante a tua opinião, é importante a gente ter esse debate aberto e claro por aqui. Nem sempre eu consigo responder todo mundo, são muitos comentários nos vídeos, mas eu leio os comentários de vocês e muitas vezes uso os comentários de vocês para gravar vídeos por aqui pra gente trocar essa ideia bacana. E não se esquece, se tu gostou do conteúdo, ainda não é inscrito no canal, clica aqui embaixo em inscrever-se e ativa as notificações no sininho. Um grande abraço, até a próxima e tchau, tchau!